Ah, Santiago, então quer dizer que eu posso instalar o Internet Explorer 6 e o 8 no Windows 7? Não, pessoal. Esse Internet Explorer 6 ele está sendo virtualizado a partir do XP Mode. Ou seja, não há necessidade de abrir toda a máquina virtual. Você abre somente a aplicação virtualizada. Legal. Então quer dizer que no meu desktop, eu em casa, eu posso utilizar soluções de virtualização da própria Microsoft sem muitos recursos, sem ter que entender muito. Eu, como usuário simples, eu tenho facilidade de utilizar essa aplicação virtualizada? Na verdade, Vinícius, o XP Mode, toda essa integração, ela é disponível em versões do Windows que são voltadas para clientes corporativos. Mas o XP Mode, ele funciona em cima, sabe de quê, pessoal? Ele funciona em cima do Virtual PC. Né? Onde é que está o Virtual PC? Que eu falei que é a evolução do Virtual PC 2007. Menu iniciar, todos os programas. O Windows Virtual PC está aqui, ó. O Windows Virtual PC. Então, ó, quando eu abrir, o Windows Virtual PC vai estar disponível para os usuários domésticos. Então, você na sua casa, você estudante, vai poder estar podendo utilizar tecnologias de virtualização Microsoft. Uma coisa que eu queria mostrar é o seguinte, a facilidade de você criar uma máquina virtual. Então, quando eu abro o XP Mode, vocês estão vendo que é uma janela do Windows Explorer. E aqui na barra de ferramentas, eu tenho que criar máquina virtual. Então, quando eu clico, abre aquela tela daquele slide anterior, que foi mostrado. Nome dessa máquina virtual, vamos colocar aqui, Windows 7. O local que essa máquina virtual vai ser salva, que eu posso escolher, posso clicar no botão procurar e escolher a pasta que vai ser salva, certo? Clique em avançar. Quantidade de memória RAM, o que é isso? Quanto de memória RAM eu vou disponibilizar para que essa máquina virtual funcione? Então isso é muito flexível. Agora você tem que colocar memória RAM de acordo com o sistema operacional. Né? É recomendado, se você estiver virtualizando o Windows 7, você coloca 512, se estiver virtualizando o Windows XP, pelo menos 128. Ok? E o que acontece, Santiago, se eu colocar mais memória RAM do que o meu computador tem? Digamos que eu tenho um computador com 2 GB de memória RAM e na minha máquina virtual, por algum motivo, eu acabei colocando sem querer 3 GB de memória RAM. Mas você não vai conseguir fazer isso, Vinícius. Sabe por quê? Porque é o seguinte, automaticamente o programa especifica aqui, você pode especificar um valor entre 4 MB e 2.550 MB. Então eu não preciso saber quanto de megabyte tem livre na minha máquina. A ferramenta já disponibiliza esse aviso pra gente. Interessante, não é não? É interessante porque você tem que saber o mínimo que aquele sistema operacional pode funcionar, mas o máximo você não vai ter esse problema porque o próprio programa vai fazer essa verificação, esse gerenciamento para você. Ah, Santiago, e o meu Windows 7 navega na internet. E essa máquina virtual vai poder usar a internet, vai poder acessar as conexões de rede? Vai sim, pessoal, porque aqui em rede, usar conexões de rede do computador. Então, se você marcou esse checkbox, você está dizendo que essa máquina virtual pode acessar os recursos de rede da máquina real. Continuando em avançar, criar um novo disco rígido. O disco rígido de uma máquina virtual é simplesmente um arquivo .vhd, que ele é salvo no computador, que ele pode ser portado, que ele pode ser levado para outro computador e ser usado. Isso é uma das facilidades de máquina virtual. Então eu vou criar aqui um disco rígido. Eu posso usar o disco rígido virtual existente, que eu restaurei de backup ou trouxe de outra máquina, certo? Vamos aqui criar um disco rígido virtual de expansão dinâmica. Existem 2 tipos de disco, expansão dinâmica e fixa. Qual é o melhor de usar, Santiago? Na verdade, tanto para servidores como para desktop, vai depender. Muitas vezes você está somente fazendo o teste, o expansão dinâmica é o seguinte. Por mais que você aloque, por exemplo, 100 GB para um disco rígido virtual, mas ele sendo de expansão dinâmica, você só acrescentou nesse disco 10 GB. Então ele não vai usar os 100 GB, ele vai usar somente 10 GB. Se você colocar fixo, então se você está dizendo que o disco rígido ele tem 100 GB, então ele vai ocupar 100 GB do disco rígido real. O que isso acontece? Se você usar dinâmico, ele vai ocupar pouco espaço, mas em compensação a performance dele é menor, porque vai ocorrer desfragmentação. Se você vai estar utilizando fixo, vai ocorrer o problema de você alocar todo o espaço do disco rígido, certo? Mas em compensação você não vai sofrer com
com o problema da desfragmentação, certo? É interessante ele ter essa possibilidade para a gente implementar, que até mesmo se a gente quiser fazer algum teste a nível de performance, a gente normalmente, no caso, vai escolher a opção já fixa, né? Eu já vou pré-determinar o tamanho máximo do meu HD, no meu HD virtual, e assim eu posso fazer algum teste de performance como se eu estivesse na minha máquina real. Então é bastante interessante essa flexibilidade, que às vezes eu posso ter um sistema que eu queira crescer, mas não sei qual a taxa de crescimento dele, eu utilizo a versão dinâmica, não é isso, Santiago? Exatamente. E se eu quiser fazer algum teste, eu já tenho a certeza exata do tamanho máximo que o meu disco vai ocupar, eu posso escolher a opção fixa. Legal. Ok, vamos agora criar. Quando eu clico em criar, o que foi que aconteceu? Tem um arquivinho aqui, ó, Windows 7.vmcx, que é a extensão dessa máquina virtual. Ok, pessoal? Quando eu clico aqui, a minha barra de ferramentas muda e tem um botão chamado configurações. Então, quando eu clico em configurações, o que foi que aconteceu? Apareceu as configurações dessa máquina virtual. Então, aqui, nome da máquina, eu posso estar alterando, colocar alguma observação. Memória. Ó, pessoal, memória disponível 2.550 megabytes. Ah, eu coloquei 512, não está me atendendo, quero colocar 1024, não há problema. Uma coisa que você tem que estar atento é que para alterar o tamanho da memória da máquina virtual, a máquina tem que estar desligada. Certo? É a mesma coisa se a gente tivesse que botar mais memória real no meu desktop ou no meu notebook. Então, primeiro eu tenho que desligar a minha máquina e assim depois inserir um novo pente. Exato. Só que aqui o pente é virtual. E a gente pode também inserir memória quebrada. Não necessariamente eu ter que inserir de 512, 1024, eu posso, no caso, botar 600 MB. Funciona se eu botar 600 MB? Sim, funciona assim. Funciona assim. Disco rígido. Eu tenho o primeiro disco rígido, posso colocar discos rígidos adicionais, certo? Ó, posso colocar até 3. Unidade de DVD, eu posso acessar de unidade física. Então ele vai usar a unidade física do computador. Esse computador aqui tem duas, esse é o Windows 7. Ou posso abrir uma imagem ISO, não há necessidade de eu gravar um CD ou um DVD para poder gravar um CD ou DVD com a ISO para poder usar. Ele automaticamente já abre ISOs. No caso, essa ISO pode ser até próprio ISO do sistema operacional que eu vou instalar, ou até mesmo um ISO de um programa que eu tenho que instalar. Eu substituo o CD por um ISO. A vantagem de eu substituir de um CD para um ISO é que eu tenho uma instalação mais rápida. Uma leitura mais rápida. Exatamente, né? Porque a taxa de leitura do CD e do DVD-ROM ela é mais lenta do que a taxa de leitura do disco. Então aqui, ó, pessoal, suporte com as seriais, certo? Aí aqui, sistema de rede, se eu vou querer, quantas placas de rede eu vou querer colocar, pode ser até 4. Se eu vou estar usando a placa de rede real, se eu quero usar somente rede interna, ou seja, não ter comunicação da máquina virtual com a máquina real. Recursos de integração, eles não estão habilitados, por quê? Porque não tem sistema operacional instalado, e então ele não reconhece que esse sistema operacional tem recursos de integração. Então aqui, ó, compartilhar dispositivos áudio, área de transferência. Então você já quer dizer que se eu rodar um MP3 na máquina virtual, o som vai sair? Vai sim, pessoal, vai sair perfeitamente. Teclado, algumas opções de uso do teclado. Aí que credenciais de logon, certo, pessoal? Então, assim, são opções básicas que vocês podem estar alterando. Então, como é que eu faço para executar essa máquina? O que é que eu faço? Aqui em cima tem um botão abrir. Então, quando eu clico aqui no botão abrir, ó, essa máquina é executada, certo, pessoal? Ela não vai abrir sistema operacional nenhum, porque nada foi instalado. Então, tá aí só o boot, certo, pessoal? Certo, pessoal? Outra coisa, aí quando eu desligo, aparecem as opções, ó, que é hibernar, encerrar e desligar. O hibernar, todos já conhecem que ele salva o estado da memória. Quando eu religar essa máquina vai voltar do último estado. O encerrar, ele é como se eu puxasse o fio da tomada, ele encerra bruscamente. E desligar todo o processo de desligamento correto. Não precisa ir no menu iniciar desligar. Quando eu der desligar, automaticamente reconhece e desliga perfeitamente essa máquina virtual. Ok, pessoal? Pessoal, no mais, sobre o XP Mode era isso. Né? Eu vou aqui dar um encerrar mesmo. Deseja desligar a força, vou desligar a força. Ele ainda está avisando que eu estou desligando a força. Né? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar. Aqui dar uma navegada aqui
em algum site. Ó, pessoal, navega perfeitamente, certo? Essa máquina virtual. Quer dizer a vocês que não, ó, que está virtualizado, vocês podem ver até, ó, que quando eu mexo aparece um pouco, certo? Eu entrei aqui no site do Windows 7, certo? O site oficial, eu posso maximizar essa tela, posso restaurar.